Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui mais uma madrugada que será abençoada em nome do Senhor Jesus. Hoje quem vai estar aqui compartilhando uma palavra poderosa aos nossos corações é o Marcos Vinícius. Eu já vou chamar ele aqui. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Mais uma madrugada. Paz, Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, graça e paz. Graça e paz, tudo jóia. Tudo jóia, graças a Deus. Muito obrigada, tá? Mais uma vez de ter aceito o convite, de poder compartilhar, né, uma palavra aos nossos corações pela madrugada, bênção de Deus. Estamos aí findando esse ano, né, com as orações da madrugada. Meu Deus. E eu fico muito feliz dos irmãos, né, tá sempre aceitando o convite de estar aqui, né, compartilhando uma palavra do Senhor aos nossos corações. E eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É sempre um prazer, tá bem? Eu acho que eu tenho acompanhado desde o início esse projeto e eu tenho visto o quanto tem crescido. Que Deus continue te honrando, te abençoando e também fazendo crescer esse projeto que eu tenho certeza que nasceu primeiro no coração de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. O projeto se iniciou em abril, eram 22 dias, e aí Deus falou para não parar, para continuar, e eu não imaginava que estaria aqui terminando o ano de 2020 com a oração na madrugada, né? Para mim foi tudo mesmo surpresa, Meu porque Deus, em 2019 se falasse o que que você vai fazer em 2020, eu planejei tudo ao contrário do que aconteceu. Mas se voltasse lá atrás e falasse, Elza, você quer mudar alguma coisa, eu não mudaria nada. Eu ia querer viver exatamente o que eu vivi em 2020, porque esse projeto que o Senhor me presenteou, e eu tenho certeza que não só me presenteou, mas presenteou tantas pessoas que já vieram aqui, né? Porque tudo que faz parte do reino, né, é bom demais, né? É bom para o nosso crescimento, é bom para a nossa vida, né? é verdade. É verdade. Por esses dias eu ouvi uma frase, na verdade era uma pergunta, e era justamente isso. Se você pudesse apagar o ano de 2020 e esquecer tudo que você viveu nesse ano, todo aprendizado, todas as pessoas, todo o crescimento, você apagaria? Foi uma enquete no Instagram. E aí eu coloquei não, porque na verdade esse foi um ano que Deus tirou realmente para nos fazer crescer. Porque o verdadeiro crescimento não vem num tempo de bonança, não vem num tempo fácil. O verdadeiro crescimento, ele vem realmente num tempo de dificuldade. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos gloriar na tribulação, porque a tribulação ela gera paciência. A paciência gera experiência e a experiência ela gera esperança. Então, se eu pudesse, eu também não apagaria, tá? Não apagaria este ano. Para mim, eu tive muito aprendizado, Deus me fez crescer muito, Deus me mudou. Existe um outro Marcos Vinícius, de dezembro, dia 31 de dezembro até hoje, Deus me mudou totalmente. Fez uma coisa extraordinária na minha vida, então eu não apagaria. Eu também não apagaria, não apagaria. Eu ia viver tudo exatamente como, né, eu vivi até hoje, porque eu falo que eu era uma Elsa antes da oração da madrugada, e hoje em dia eu posso falar assim com toda certeza que eu sou uma Elsa totalmente diferente depois da oração da madrugada. Não tô falando que eu sou perfeita, não tô falando que eu sou perfeição em pessoa. Não sou. Nunca vou chegar à perfeição.
A gente diariamente a gente luta, né, para chegar à É verdade, perfeição de Cristo, mas a gente é nunca vai verdade. chegar. Mas eu, assim, sou outra pessoa. Até as pessoas que, né, convivem mais comigo sente essa diferença, né? Porque é no deserto completamente que a gente cresce, que a gente busca mais, que a gente se aperfeiçoa mais. E é uma Perfeito, escola. O deserto, perfeito. se todas as pessoas pudessem entender que o deserto é uma escola, nossa, depois do deserto seríamos pessoas totalmente transformadas. É verdade mesmo, é verdade. Por esses dias eu estava conversando com uns alunos que nós temos aqui em Valença, e eu estava conversando com eles da seguinte maneira: o deserto ele nos dá três coisas. A primeira coisa que o deserto nos dá é estrutura. A segunda coisa que o deserto nos dá é experiência. E a terceira é a autoridade. Tá? Então, Deus usa o deserto para nos dar três coisas: estrutura, experiência e autoridade. Então, o deserto de Deus, na verdade, é bom para a gente, porque ele nos ensina muita coisa e nos mostra o quão dependente de Deus nós somos. Verdade. Ó, obrigada mais uma vez. Agora, ó, fique à Eu agradeço. vontade. A oração da madrugada não é minha, é do Senhor. Então, deixa Deus falar. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Amém. Você me dá um segundo para eu pegar um copo de água? Ó, fique à vontade. Olha, garganta, essa voz aqui, dia, no horário legal, ela já é difícil, imagina agora, né? Eu vou pegar só uma água aqui, só um segundo, tá bem? Tá, vai lá. Vai pegando essa setinha aí, ó. Vai mandando pros amigos, pras amigas, porque hoje vai ter uma palavra de Deus para as nossas vidas. Bênção de Deus. Bênção. Bênção de Deus. Podemos? Podemos? Meus irmãos, Deus não me permitiu ver outra mensagem. Desde que eu tenho orado por esse projeto, por esse dia, porque nós sabemos a grande responsabilidade que é falar a palavra do Senhor. E como nós estamos chegando no final desse ano, Deus, ele praticamente passou um filme na minha mente. Eu deitei um pouquinho para descansar e era justamente a mensagem que ficava martelando no meu coração. Parecia que Deus fechou a Bíblia e não deixou eu ver outra mensagem. Então, a mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos está no livro do Êxodo, no capítulo 2. Livro do Êxodo, capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 até o verso 4. Está escrito assim, meus irmãos: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para observar
o que lhe haveria de suceder. Tá bem, irmãos? Eu separei aqui algumas bênçãos de Deus que não se perderam no momento de aflição. Tá bem? Vamos estar falando sobre este contexto e aplicando essa mensagem para o meu e para o seu coração nessa madrugada. Você que está aqui nesta live, você é um privilegiado de Deus. Tá bem? Você está em um projeto sério, você está em um projeto que realmente tem como prioridade a propagação da palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus, irmãos, ela traz transformação para a nossa vida. A palavra de Deus, ela traz libertação, sabia? Renovação para a nossa mente. Ela traz cura, tanto física quanto cura da alma. Então você que está entrando, independente da sua necessidade, creia que nessa madrugada Deus está te curando, Deus está te tocando, está te renovando, te transformando. E nessa noite, Deus vai falar sobre algumas bênçãos que Deus preservou num tempo de crise. Tá bem? Quando nós lemos o livro do Êxodo, nós aprendemos que Êxodo significa saída, tá? Porque é um livro que vai justamente tratar da saída do povo israelita, do povo hebreu, do Egito. A gente lembra como eles chegaram ali. A gente lembra da história de José. A gente lembra de tudo que José passou. Porém, José foi vendido, foi dado como morto. José perdeu sua túnica. José foi lançado num poço sem água. José foi vendido. Na casa de Potifar, ele foi dado como adúltero. Ele foi preso, ele ficou preso injustamente. Ele ficou aproximadamente 2 anos esquecido numa prisão. Tá? Ele interpretou sonhos ali do padeiro e do copeiro. E ali até chegar o sonho de Faraó. Faraó sonhar e mandar chamar José. A gente se lembra muito bem que o que fazia diferença na vida de José não é porque José era formoso, porque José falava bem. Não. Na palavra do Senhor nos mostra que a diferença na vida de José, Gênesis 39, era a presença de Deus na vida dele. Então, quando a presença de Deus é sobre as nossas vidas, irmãos, não quer dizer que nós não vamos enfrentar dificuldades, tá bem? Não quer dizer que vão ser 1000 maravilhas, não, irmãos. Bom, muitas das vezes, quanto mais a presença de Deus você buscar, mais você vai ter, sim, lutas. Só que entenda, você não vai viver nenhuma delas sozinho. Tá bem? Se José vivesse sozinho, cada luta, cada dificuldade, irmãos, José talvez teria desistido na primeira. Mas agora a palavra de Deus nos mostra que José, no Egito, Deus permite a ele, olha só, gerar filhos. Ou seja, num tempo de dificuldade, num tempo de luta, num tempo, irmãos, que talvez para muitos José já tinha sido dado como morto. A Bíblia nos mostra que José está gerando. Ele gera um menino com o nome Manassés. E Manassés, irmãos, significa esquecimento. Tá bem? Manassés significa Deus me fez esquecer das minhas aflições e dos trabalhos da casa de meu pai. Mas ele não só gera Manassés, ele gera também um menino com o nome Efraim. E Efraim significa Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Então nós aprendemos que por muitas das vezes Deus usa a aflição para nos fazer frutificar e para mostrar que, na verdade, Ele plantou dentro de nós uma semente e chegou o momento dessa semente gerar frutos, dessa semente crescer. Deixa eu aplicar algo aqui para o seu coração. Talvez Deus entregou algumas sementes para você no ano de 2019. E você agora em 2020 começou a semear. E Deus começou a mostrar para você que essa semente que está dentro de você, na verdade, oh Jesus, já começou a gerar. Já começou a fazer você frutífero. Tá bem? Então José tem esses 2 filhos. José gera. Tá bem? No Egito, num tempo de dificuldade, José gera. E agora o que ele faz, irmãos?
ele se apresenta para os seus irmãos, e quando ele se apresenta para os seus irmãos, os mesmos que deram ele como morto para o seu pai, os mesmos que venderam ele, agora são os mesmos que vão ter que voltar para o pai para dar a notícia que José está vivo. Oh, Jesus! Talvez muitas pessoas olharam para mim e para você e disseram: em 2020 ela morre. Em 2020 ele para. Em 2020 ele desanima. Em 2020 ele desvia. Só que as mesmas pessoas que deram essa notícia vão ter que voltar e dizer: olha, dezembro de 2020 e ele não desviou. Ele está mais firme do que antes. E agora ele está diferente. Antes não pregava, agora está pregando. Antes não cantava, agora está cantando. Antes murmurava por qualquer coisa, agora não. Agora quando vem a dificuldade, ele canta, ele adora, ele exalta ao Senhor, porque ele passou por esse ano e frutificou. Tá bem, irmãos? Então, pega aqui a primeira profecia de Deus para a sua vida. Nesse ano de dificuldade, Deus não impediu você de frutificar, pelo contrário. Olha como é que você está saindo, mais forte do que antes. Deus permitiu você crescer, Deus permitiu você frutificar para a glória do nome do Senhor. Tá bem? Agora vem Jacó. Jacó vem e traz ali aproximadamente 70 pessoas, irmãos. Vão descer para o Egito. E quando eles estão ali no Egito, eles se estabelecem, irmãos, na terra de Gósen. A terra de Gósen é a melhor terra que o Egito tem, irmãos. Era a melhor terra que o Egito tinha. Então vocês veem que Deus preparou num tempo de dificuldade, era um tempo de fome. Mesmo num tempo de dificuldade, Deus preparou a melhor terra para eles. Deus preparou o melhor da terra para eles, tá, irmãos? Porque, na verdade, nós somos filhos de Deus. Tá, irmãos? E na palavra de Deus está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas, Marcos Vinícius? Deus não vai deixar faltar o alimento para você. Deus não vai deixar faltar o que você beber, nem o que você vestir. Deus vai te guardar nesse tempo de dificuldade. E já tem guardado. Não é à toa que em janeiro as pessoas diziam: esse ano vai ser o ano que vai morrer muita gente. Mas agora você está chegando em dezembro, está vivo, está com saúde. Oh, Jesus, talvez o vento até tentou bater na sua porta, talvez até a tempestade, os rios correram, mas o teu inimigo teve que ver que a tua casa não estava edificada sobre a areia, a tua casa estava edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. E na rocha que é Jesus Cristo, irmãos, aconteceram 3 coisas naquela casa. Primeiro, veio a tempestade. Segundo, correram os rios. E terceiro, veio o vento. Mas a palavra do Senhor diz que aquela casa permaneceu de pé. Sabe o que é isso? Você tem uma estrutura. Você tem um alicerce. Não é qualquer coisa que te abate. Não é qualquer coisa que faz você parar. Não é qualquer coisa que faz você olhar atrás. Você edificou a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Continuando, meus irmãos. O que acontece? A Bíblia nos apresenta que o povo se estabelece no Egito. E ali no Egito, esse povo vai crescer. E eles estão crescendo, crescendo, e eles vão ficar muito tempo ali. Tanto tempo que agora o faraó morre. Vão se levantar outros faraós. E agora, nesse texto que a gente leu, se levanta um faraó que não conheceu a história de José. Ou melhor, nas melhores traduções, desprezou a história de José. Tá? Ele desprezou a história de José. Ele falou: quem é esse José? Eu não quero nem saber desse José. E agora ele começa a ver o povo de Israel, ele começa a ver os hebreus. E ele fala assim: olha, esse povo aí pode me dar lucro. E ele começa agora a ver que o povo está crescendo. Tá? Ele vê que o povo está crescendo tanto, que ele fica com medo e fala assim: ó, esse povo está crescendo tanto que daqui a pouco eles vão tomar o Egito da gente. Eles vão se juntar com algum inimigo nosso e vão nos tomar o Egito. Aí o que acontece? Ele olha para o povo e começa a oprimir o povo. Começa a fazer de tudo para parar o crescimento do povo. Mas não sabia o faraó que o crescimento não estava no povo.
Tá bem? Porque, na verdade, a gente não cresce porque nós somos bons. Na verdade, o nosso crescimento não depende de nós. Quem que vai nos ensinar isso? Paulo. Paulo diz assim, Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então, o nosso crescimento não depende de nós. O nosso crescimento não vem de nós, na verdade. Ele vem de Deus. Por quê, irmãos? Porque sempre que nós estamos no lugar que Deus nos plantou, que Deus nos colocou, que Deus separou para nós estarmos, irmãos, não tem jeito, vai ter crescimento. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Permaneça no lugar que Deus te plantou. Vão ter muitas propostas para te tirar do centro da vontade de Deus. Vão ter muitas propostas para fazer você sair da onde Deus te plantou. Mas permaneça, porque é nesse lugar que Deus vai te dar crescimento. Pode ser lugar pequeno, pode ser um lugar apertado, pode ser um lugar de dificuldades, mas é nesse mesmo lugar que você vai crescer. Deixa eu liberar isso aqui para sua casa. Ei, permaneça na família que Deus te plantou. Permaneça no ministério que Deus te plantou. Permaneça na igreja que Deus te colocou. Permaneça na cidade que Deus colocou você para crescer, para germinar. Porque na sua permanência, Deus vai te dar o crescimento. Tá bem? O povo está ali. E agora, Faraó aperta, oprime o povo. Faraó oprime tanto o povo, e a palavra de Deus nos mostra aqui, irmãos. Qual é o cenário aqui? O cenário é um cenário de crise. É um cenário de dificuldade. É um cenário, irmãos, olha só. O que está acontecendo? Nesse cenário de crise, primeiro, tem a opressão do faraó. Aí Faraó, ele não quer que o povo cresça. Porque, gente, um dos maiores temores e medos que o inimigo tem é ver o nosso crescimento. Porque o nosso crescimento incomoda Faraó. O nosso crescimento incomoda o mundo. Porque nós não somos desse mundo, irmãos. Jesus diz que se nós fôssemos desse mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos desse mundo, ele nos odeia, ele nos oprime. Tá, irmãos? Mas o mesmo que disse isso falou da seguinte maneira: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tá, irmãos? Então ele diz essa palavra para que nós possamos ter paz nele. Porque quando vier dificuldade, vier a aflição, olha só, João 16:33. O que está escrito? Está escrito assim, digo-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. O que Jesus está dizendo? Eu estou dizendo isso aqui para vocês, para que vocês já tenham paz em mim. Por quê? A fonte de paz de vocês não pode vir de coisas passageiras, tá bem? Não pode vir de coisas da terra. Às vezes a gente pensa que a nossa paz vai vir de um bom salário. Às vezes a gente pensa que a nossa paz vai vir de um casamento estável. Às vezes a gente coloca o fundamento da nossa paz num carro do ano, numa casa nova. Mas, irmãos, não é isso que traz a paz de verdade para a gente. É por isso que Jesus diz: digo-vos estas coisas para que em mim tenhas paz. Somente Jesus pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Oh, Jesus, que coisa linda. Eu até arrepiei aqui. Que paz é essa, gente? A paz que excede todo entendimento. Jesus está dizendo, ninguém consegue entender essa paz que ele coloca na sua vida. É por isso que o mundo olha para mim e para você e fala, num tempo de dificuldade, como é que ele pode estar sorrindo? No 2020, que a gente queria que apagasse, a gente nem queria que tivesse esse ano, esse calendário de 2020, e mesmo assim, ela consegue fazer uma live todas as madrugadas. Ué, o que está acontecendo? Sabe o que é isso? É a paz que excede todo entendimento. Oh, Jesus! Aí Jesus diz, Paulo diz, Pedro diz, guarda a mente e guarda também o coração. Oh, Jesus, guarda a tua mente e guarda o teu coração. Jesus está dizendo, digo-vos estas coisas para que em mim tenhas paz. Jesus está nos dando a paz primeiro, e depois ele diz, ponto. No mundo tereis aflições. Então, antes de vir a aflição,
Jesus está nos entregando primeiro a paz. Por que a gente não descabelou em 2020? Por que a gente não desistiu em 2020? Muita gente tinha de tudo para desistir. Eu já vi gente pensando em se matar. Porque no início da pandemia, alguém falou assim, ó, vai morrer tantas pessoas. Só no Brasil vai ser milhões de pessoas, vai morrer muita gente. Falavam assim, fica em casa, não sai de casa porque tá tudo complicado, tá tudo difícil. Vai chegar na tua casa, vai matar você, vai matar sua família. Mas por que você não parou? Porque a paz que excede todo entendimento chegou antes da aflição. Jesus colocou uma paz no nosso coração que o mundo não entende. Tá? O mundo olha para a gente e ele fala assim, como é que pode? Como que ele consegue ter essa paz? Ela consegue ter essa paz. Essa paz, irmãos, não tem como entender se você não for um homem espiritual. Paulo diz que o homem carnal só discerne das coisas da terra, só das coisas carnais. Mas o homem espiritual, ele discerne de tudo e de ninguém é discernido. Aí ele diz, ó, nós temos a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, irmãos, nós conseguimos olhar para a dificuldade e enxergar nelas, na verdade, oportunidades. A gente consegue olhar para uma dificuldade. Olha José, olhando para a dificuldade, quando ele olha para a dificuldade, ele fala assim, ei, irmãos, calma, calma, calma. Foi Deus. Tudo isso provém de Deus. Deus usou isso aqui para trazer livramento para a minha casa. Tá bem? Os mesmos que venderam José, que lançaram José no poço, agora são os mesmos que vão comer a mesa de José. Entendeu? E José diz, calma, gente. Deus estava no controle de tudo isso. A mente de Cristo faz a gente olhar para a dificuldade e enxergar oportunidades. A gente vê, gente, Davi olha para o gigante, todo mundo que olhava para o gigante dizia, o gigante é um problema, o gigante é uma dificuldade. Só que quando Davi olha para o gigante, Davi está vendo, o gigante é a oportunidade de eu viver aquilo que eu ainda não vivi. É a oportunidade de eu começar a viver os projetos que Deus tem sobre a minha vida. Então, irmãos, em 2020, muitas pessoas não viveram só dificuldades, mas conseguiram enxergar as oportunidades que estavam nas dificuldades. Porque nós aprendemos que o presente de Deus, muitas das vezes, ele vem embrulhado, irmãos, num papel escrito assim, ó, problema. Tá? O presente vem embrulhado e está lá na capa, problema, mas quando você abre, é a oportunidade de Deus para você viver o extraordinário dele para a sua vida. Aquilo que você ainda não conseguiu viver, tá bem? Então, todas as dificuldades, ó, todas as dificuldades, os desertos que Deus faz você passar, as aflições que Deus faz você passar, as provações que Deus faz você passar, na verdade, irmãos, são sinais de Deus falando para você, ei, você vai além, tá? É um papel escrito assim, ó, oportunidade, aproveita, abraça, pegue a oportunidade, tá bem? Vamos terminar a nossa mensagem, irmãos? O que nós estamos vendo aqui, irmãos? Um cenário de dificuldade, um cenário complicado. Nesse cenário de dificuldade, Faraó quer parar o crescimento do povo. Então ele tenta por onde? Pelos adultos. Ele dobra a carga. E quando ele dobra a carga, ele fala, vou dobrar a carga, porque dobrando a carga o povo vai parar de crescer. Só que quanto mais carga Faraó põe sobre o povo, a Bíblia diz, mais o povo crescia. Tá? Então o povo estava crescendo. Porque a fonte do nosso crescimento, irmãos, não é só porque a gente está na terra de Gósen, não é só porque a gente está no Egito, não. A fonte do nosso crescimento é porque a presença do Deus vivo está sobre as nossas vidas. Aí Faraó não consegue, irmãos, com os grandes. Não consegue, ele corta a palha e mesmo assim o povo continua crescendo. Ele fala assim, ei, não vai ter palha, vocês vão correr atrás da palha para fazer tijolo, para fazer as cidades, construírem as cidades. Entenda aqui, irmãos, mesmo em tempo de crise, de dificuldade, eles estão construindo. Oh, Jesus! Em tempo de crise, de dificuldade, irmãos, em tempo de pandemia, Deus tem nos permitido edificar. Tem gente que está casando em tempo de dificuldade. Esses dias um amigo casou. E eu falei com ele, rapaz, para quem disse que esse ano ia dar tudo errado,
Olha você aí casando, edificando casa, edificando família. Então, irmãos, nesse tempo de dificuldade, Deus está falando para algumas pessoas, ei, ouse, tá? Não fique parado, não fique estagnado. Ei, ei, ei. Essas sementes que Deus colocou na sua mão, é o momento de você lançar elas. Lança por quê? Porque a terra é boa, tá? Não somente a terra, mas a semente daquele que te entregou é melhor ainda. Só Deus tem condição, irmãos. Olha isso. Deus tem condição de fazer você germinar, você crescer, você gerar em uma terra que está tudo fechado. Olha o que Deus faz. Deus, ele é tão extraordinário que ele pega um Abraão. Abraão, irmãos, idade avançada. Pega uma Sara. Sara, irmãos, ventre fechado e estéril. Só que olha que coisa linda, irmãos. Deus deposita uma semente sobre a vida de Abraão e Sara. E a semente que Deus deposita sobre a vida deles é tão perfeita, é tão maravilhosa, que a semente vai mudar a essência da terra. Oh, Jesus, olha isso aqui, que coisa linda. A semente que Deus coloca sobre a nossa vida é tão boa que ela tem condição de mudar a essência da nossa terra. Ela muda a nossa esterilidade. Oh, Jesus. Ela muda tudo que é infrutífero na nossa vida. A semente de Deus muda a nossa essência. Vamos lá? Como ele não consegue nos adultos, ele vai para as crianças. E ele fala assim, ó, nasceu menino. Se nascer menino, faz o seguinte, mata. Nasceu menino, mata. E ele chama duas parteiras. O nome de uma é Cifrá e o nome de outra é Puá. Cifrá e Puá. E quando ele chama essas duas parteiras, ele vai, ó, ei, elas eram hebreias, gente. Olha aqui. Elas eram hebreias, ou seja, elas estavam no meio do povo. E o inimigo tira a gente do nosso meio para matar aquilo que a gente está gerando. Meu Deus do céu. Ele pega a gente do nosso meio para tentar abortar o sonho que Deus colocou sobre as nossas vidas. E ele fala, ó, se tiver gerando menino, mata. Na hora que tiver nascendo, ei, mata eles. Só que a palavra do Senhor nos mostra que essas duas parteiras, Cifrá e Puá, temeram ao Senhor. E olha que coisa linda que está escrito na palavra de Deus. Diz assim, ó, e porque elas temeram ao Senhor, Deus permitiu que elas edificassem família. Jesus amado, olha isso aqui, gente. Sabe o que está dizendo aqui a palavra do Senhor? Elas matavam os filhos dos outros porque elas não podiam gerar. Entende? Elas não geravam, e por não gerar, agora elas são convocadas pelo faraó para matar aquilo que a gente está gerando. Porque na maioria das vezes a gente vê isso. Gente do nosso meio, que deveria nos ajudar, está sendo usado pelo inimigo para tentar matar aquilo que a gente está gerando. Oh, Jesus. Gente do nosso meio que deveria nos dar uma palavra de ânimo para nos levantar. É gente que está falando, ei, não tenta não. Para que você vai fazer isso? Desiste. Gente do nosso meio. Só que a palavra de Deus diz que havia temor de Deus no coração delas. Só que olha que coisa linda, irmãos. Elas não geravam. Mas por causa desse ato delas, de preservar as crianças que estavam nascendo, o que a Bíblia diz? Deus permitiu elas gerarem. O que Deus está nos mostrando aqui, irmãos? Fazendo a gente ver. É que aquilo que nós estamos gerando é tão lindo, que vai trazer temor no coração de gente que queria matar aquilo que a gente estava gerando. Oh, Jesus! Gente levantada pelo inimigo para parar os nossos sonhos, mas vai ver a gente gerando para Deus. E sabe o que eles vão ter? Desejo de gerar para Deus também. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. Ei, sabe o que Deus está dizendo para você que entrou nessa live aqui? Não deixe de gerar para Deus, continue gerando. Porque gente que queria ver a tua morte, agora sabe o que vai acontecer? Deus vai mudar a essência dela por causa daquilo que você está gerando. A Navara Súria. Oh, Jesus, por causa daquilo que você está gerando. Ei, continue cantando.
continue pregando, continue dando bom testemunho, continue sendo um crente firme, um crente reto, um crente fiel, porque através da sua vida, Deus vai alcançar a vida de gente que queria ver a tua morte. Olha que coisa linda, gente. Tempo de dificuldade. Aí Faraó troca a estratégia. Qual a estratégia de Faraó? Ele diz o seguinte, ó, já que as parteiras não estão dando certo, faz o seguinte, todos os meninos que nascerem, lancem no rio, joga no rio. Alguns historiadores dizem que os soldados eles ficavam com o ouvido atento, perto das casas hebreias. Por quê? Porque se eles ouvissem o grito ou o choro de qualquer criança, eles deveriam entrar na casa, pegar a criança e lançar a criança no rio Nilo. Só que é nesse contexto aqui, irmãos, que a gente entra aonde a gente leu, no livro de Êxodo, capítulo 2, tá bem? E nesse livro aqui eu só vou aplicar algumas verdades, algumas bênçãos que Deus não deixou cair no tempo de crise. Eu vou aplicar para o nosso coração. E eu tenho certeza que Deus já está falando com você. Você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, eu tenho certeza que Deus está falando justamente com você. Ó, no tempo de crise, olha só quantas bênçãos que Deus não deixou cair por terra. Você leu aí junto comigo, ó. Foi-se um homem da casa de Levi. Olha isso aqui. Olha isso aqui, irmãos. O tempo é de dificuldade. Por quê? É um tempo de crise. Nesse tempo de crise, todo mundo está com esse pensamento aqui, ó. Não gerem. Porque para aqueles que estão gerando, olha só, se você gerar, quando nascer, alguém vai matar. Se você gerar, quando nascer, alguém vai lançar no rio Nilo. Então não vale a pena gerar. Tá? Ei, não gere, não. Não precisa. Para de gerar. Ei, só que a gente aprende uma coisa, irmãos. Pode ter crise na terra, mas o céu não está em crise. Tá bem? Então o céu continua nos dando sementes. O céu continua com as mãos estendidas sobre a gente. O céu continua dizendo, ei, pode gerar, porque quem garante o crescimento da tua semente é o Deus que te chamou, é o Deus provedor, é o Deus maravilhoso, é o Senhor dos exércitos, é o Jeová Sabaote. Olha que coisa linda. Enquanto todo mundo está voltando, todos estão retornando. Olha o que diz aqui, ó. Foi-se um homem. Opa, peraí. Tá todo mundo voltando. Só que esse homem está indo. Oh, Jesus. Tá todo mundo voltando. Ou seja, isso aqui, gente, é um passo de fé. Então eu aprendo aqui que no tempo de crise, Deus não vai deixar abalar a sua fé. No tempo de crise. Deus vai usar esse tempo, irmão, sabe para quê? Para aumentar a sua fé. Quando você sair desse deserto, dessa dificuldade, a sua fé vai estar tão grande que sabe o que vai acontecer? Você vai fazer como Cristo disse. Cristo falou assim, ó, diga para esse monte, sai daqui e transporta-te lá para o meio do mar. E ele vai acontecer. Porque para aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ô Jesus, é só de um tamanho de um grão de mostarda, irmãos. Você não precisa de muito, só uma fé do tamanho de grão de mostarda. Mas entenda isso aqui, é um grão de mostarda, mas ele cresce quando ele é lançado numa terra boa, tá bem? Que a sua fé seja assim, lançada numa terra boa. Que a sua fé seja assim, sempre crescente. Ou seja, no momento de crise, Deus não deixou a fé se abalar. Foi-se um homem, ou seja, no momento de crise, Deus não deixou, olha aqui, foi-se um homem, não deixou perder a fé, mas também não deixou perder o caráter. Quando fala de homem, está dizendo isso aqui, ó. Lembra de quando Davi chama Salomão? Davi chama Salomão e fala assim, Salomão, meu filho, vem cá, esforça-te e seja homem. Quando fala seja homem, aqui está falando, tenha caráter. Seja um homem de caráter. Então a gente vê que quando chega o momento de crise, alguém fala assim, ó, vai se revelar agora. Não vai passar um mês, vai desviar. A gente vai ver que ele, na verdade, não era nada daquilo que ele estava dizendo ser. Só que eu aprendo aqui que no momento de crise, Deus preservou o nosso caráter. E mostrou, irmãos, oh Jesus, coisa linda, que nós temos o caráter, não do homem,
mas o caráter de Cristo. Tá, irmãos? Ó, coisa bonita. Foi-se um homem da casa de Levi. Casa de Levi, irmãos. Um homem da casa de Levi. Tá falando aqui de identidade. Tá, irmãos? Opa, peraí. Então, em tempo de crise, Deus não deixou você perder a sua identidade. Porque alguém olhava e falava assim, olha lá, ele é falso. Ela é falsa, não é nada daquilo, está usando máscara. E nesse tempo de crise, Deus revelou a sua verdadeira identidade. Qual identidade? Filho de Deus, servo fiel, servo bom, ô Espírito Santo. Coisa linda, em tempo de crise, Deus não deixou perder a sua identidade. Tá bem? Ó, foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma mulher da casa de Levi. Casou-se. Está falando aqui, irmãos, de comunhão, de intimidade. É Deus dizendo, ei, em tempo de crise, Deus não vai deixar você perder a comunhão. Não vai deixar você perder a comunhão com a sua casa. Não vai deixar você perder a comunhão com a sua família. Tem gente, olha aqui, irmãos, tem gente deixando casa. Tem gente se divorciando. Tem gente desistindo da família e Deus está dizendo, ei, nesse tempo de crise, é o tempo que eu mais vou trabalhar dentro da tua casa, mais vou trabalhar na tua família. Então, permaneça na casa que Deus te colocou. Não deixe o tempo de crise roubar a sua intimidade. Não deixe o tempo de crise roubar a sua comunhão. Tá bem? Olha aqui. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma mulher da casa de Levi. A vírgula, e diz assim, ó, e a mulher concebeu. Ou seja, em tempo de crise, o tempo de crise não impediu você de gerar para Deus. Não impediu você de gerar. Esse tempo de dificuldade não vai impedir você de gerar para o Senhor. E não vai impedir você de gerar para a tua casa. Não vai impedir você de gerar para o teu ministério. Não vai impedir você de gerar para a tua família. Não vai impedir você de gerar para os teus patrões. Tá bem, irmão? Por quê? Porque nesse tempo de crise, Deus te preservou tanto que a porta não se fechou. Ô, Jesus, a tua família não te abandonou. O teu emprego não foi tirado, Deus preservou. Sabe por quê? Porque nesse tempo de crise, Deus não tirou de você a capacidade de gerar. Olha isso. E gerou. Tá bem? Gerou. Olha aqui, deixa eu ler. Concebeu e deu à luz um filho. Deu à luz um filho. A capacidade de gerar. E diz assim, ó. E viu que o menino era formoso. Ou seja, o tempo de crise não tirou a sua visão. Oh, Jesus, o tempo é de crise, mas ele não roubou a sua visão, pelo contrário, ele aperfeiçoou a sua visão. Porque quando você entra na crise, você sai da crise, gente, com uma visão diferente. Você sai agora olhando para coisas pequenas e já profetizando. Ei, aquilo lá é pequeno hoje, mas Deus vai fazer aquilo lá grande amanhã. Ei, aquele lá talvez não sabe fazer muita coisa, mas eu já profetizo sobre a vida dele. Aqui, irmão, deixa eu falar isso aqui. Tem mães que olham para os filhos e vão olhar para os filhos e falar assim, ó, eu posso não estar vendo nada na vida dele, mas eu já vou profetizar, porque Deus está me permitindo ter uma visão diferente. Aí a mulher olha para o marido, e talvez o marido é alcoólatra, ou então é viciado, talvez o marido que é desviado, só que ela olha para ele e já olha diferente e fala assim, ei, não, esse aí agora vai ser um grande servo de Deus, porque o tempo de crise vai aperfeiçoar a minha e a sua visão. Tá bem? Ô, glória! Falei aqui, se eu não me engano, 6 características. E eu vou falar aqui a 7ª. Na verdade, eu vou falar mais 2. Porque a 7ª aqui é escondeu o menino. Ela vê que o menino é formoso, ou seja, aquilo que ela está gerando é lindo. Porque, irmãos, aquilo que nós geramos para Deus e para os nossos próximos é lindo, irmãos. É formoso.
Então ela vê que o menino é lindo, o que que ela faz? Ela esconde o menino por 3 meses. E nesses 3 meses, olha o que que acontece. Tem um decreto para matar todos os meninos. Mas no tempo de crise, Deus não deixou faltar a segurança. Isso é que eu preciso liberar sobre a sua vida. Num tempo de pandemia, num tempo de coronavírus, num tempo que todo mundo está dizendo, ei, vai morrer tantos. Ó, voltou uma nova onda, está aumentando, está morrendo um monte de gente. Deus está dizendo, ei, no tempo de crise, eu não tiro as minhas mãos de sobre a sua casa. Você se lembra de Êxodo 12? O que está escrito em Êxodo 12, gente? O próprio Deus diz, pega um cordeiro, mata o cordeiro, pega o sangue e passa nos umbrais da porta, porque à meia-noite, ó, eu vou passar trazendo morte sobre o Egito. Ó, sobre o Egito tem morte, mas na casa daquele que tem o sangue do cordeiro, em vez de ter morte, vai ter vida. É Deus dizendo aí, no tempo de crise, sabe o que você tem que fazer? Passa o sangue do cordeiro nos umbrais da tua porta. Porque quando você passa o sangue do cordeiro, ei, nenhuma morte vai chegar na tua casa. Nenhuma morte vai tocar os seus. E deixa eu profetizar isso aqui. O coronavírus não vai chegar na tua vida. E se chegar, vai ser para fazer você mais forte. Porque a segurança de Deus está sobre a sua casa. E olha só, melhor, não só sobre você, mas sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu pai, sobre o seu tio, sobre a sua avó. Não vai morrer ninguém, porque as mãos de Deus estão sobre a tua casa. Oh, Jesus, não vai faltar segurança. Escondeu o menino por 3 meses. Então não faltou segurança. Tá bem? Olha só que quando nós entramos no verso 4, está escrito da seguinte maneira. Depois de 3 meses, não teve mais como esconder o menino. Por quê? Porque o menino está crescendo. E por causa do crescimento do menino, não dava mais para esconder ele. Qual é a última profecia que eu vou liberar aqui sobre a nossa vida? É que no tempo de crise não vai faltar o crescimento. Tá bem? Deus vai usar essa aflição para fazer você crescer. Lembra de José? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Tá bem? Então, na terra da sua aflição, 2021, irmãos, eu profetizo aqui sobre a sua vida, que vai ser o ano de maior crescimento de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Os seus negócios vão crescer, a sua vida espiritual vai crescer, o seu ministério vai crescer, a sua igreja vai crescer. Olha aqui, a sua saúde, irmãos, vai se estabilizar. Deus vai trazer imunidade sobre toda a sua casa. Deus vai trazer imunidade sobre toda a sua família, porque nesse tempo de crise, Deus não vai deixar faltar o crescimento. Tá bem? E deixa eu terminar aqui. Quando o menino cresce, a mãe pega uma arca, passa betume, passa pinche, pega o menino e agora coloca o menino aonde, irmãos? À beira do rio Nilo. O que é o rio Nilo? Começamos aqui falando que o rio Nilo foi o lugar que o faraó escolheu para jogar as crianças para morrerem, não é? Então Deus está dizendo aqui para mim e para você, no lugar que era de morte, para mim e para você, Deus nos colocou num lugar tão seguro que esse lugar que era de morte se transformou em um lugar de vida, tá bem? Não vai faltar vida sobre a sua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por esta rica oportunidade de poder estar cooperando com essa palavra com os irmãos nessa noite, nessa madrugada, tá bem? Amém, amém. Nossa, palavra extraordinária, meu Deus do céu, cheia do poder de Deus. Muito, muito Glória a obrigada. Jesus. Eu não Glória a tenho nem Jesus. mais que complementar, nem mais que falar, porque já foi tudo dito, já foi tudo disseminado aqui pelo Espírito Santo. Em Senti nome de profundamente a Jesus. presença do Espírito Santo. Deus falou muito ao meu Glória a coração. Deus. Obrigada Glória a mais uma Jesus. vez. Palavra forte mesmo, né, aos nossos corações. E eu ia te pedir agora para você fazer uma oração para mim, para as Amém. pessoas que
que estão aí, para as pessoas que ainda vão assistir também, né? Porque existem muitas pessoas que acompanham a oração da madrugada no dia seguinte. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Você que precisa, você que está nessa live aí, eu não consigo ver quantas pessoas estão aqui. Mas você que está nessa live e precisa de oração, quer que nós oremos pela sua casa, pela sua família, por alguém que você conhece e sabe que está necessitado. Talvez alguém que está acamado agora. Alguém que talvez os médicos desenganaram. Alguém que está no respirador, necessitado. Realmente que as mãos de Deus cheguem até aquele lugar, trazendo vida, trazendo esperança. Pode escrever aí, se tiver pedido de oração, vamos estar orando. Vou estar orando pela família da Elzinha também, orando por sua casa, pedindo ao Senhor para continuar te dando vigor, te dando força, porque esse trabalho não é para qualquer um, tá bem? É justamente um trabalho específico somente para quem tem estrutura, tá? Porque por muitas das vezes existem pessoas que às vezes até querem, só que passa uma semana, passa um mês, aí vê que não era aquilo, entendeu? Porque não é um trabalho que traz aplausos, porque a nossa carne, ela deseja por aplausos, né? Ela gosta que alguém bata palma, faça ali um holofote. Não, mas esse aqui é um trabalho, sabe de quê? De coração. Qual que é o trabalho do coração, irmãos? Ninguém vê o coração batendo, mas se ele parar de bater, todo o corpo para. Então permaneça, Elzinha, fazendo esse trabalho de coração. O trabalho do coração é bombear sangue para o corpo inteiro. E se o coração parar, o corpo também para. É Deus dizendo o seguinte: ei, por causa desse trabalho, por causa da sua vida, tem muita gente de pé. Tem muito corpo que só está se movendo por causa desse trabalho, por causa dessa oração, por causa desse propósito, que tem impactado muitas vidas. E eu tenho certeza que por causa dessas palavras, muitas pessoas estão recebendo as palavras e recebendo elas, muitas pessoas estão refletindo. E eu tenho total certeza que tem gente voltando para Jesus por causa dessas palavras. Tem gente voltando para a família, não desistindo dos projetos que Deus colocou nos corações deles por causa dessas lives. Então a gente vai estar orando, tá bem? Você que está aí, precisa de oração, quiser colocar o seu nome, pode colocar. A gente vai estar orando e apresentando a sua vida nessa noite, para a gente finalizar esta live, para eu poder estar retornando a palavra para minha irmã Elza. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, Pai querido e eterno, Deus santo, Deus de maravilhas, o Deus da nossa vida, aquele que é santo, aquele que habita no mais alto dos céus, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que é um Deus eterno, aquele que é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim, aquele Deus que é atemporal, porque para ti não existe passado, nem presente, nem futuro. O Deus que é o Deus da nossa provisão, o Deus que não deixa faltar o pão de cada dia, o Deus que pode fazer vir sobre a nossa vida, sobre nós, o reino dos céus. Alinha-nos, ó Deus querido, com o pensamento dos céus. Alinha-nos, ó Deus querido, com aquilo, com a sua vontade, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, é agradável e perfeita. O desejo do meu coração, ó Pai querido, é que o Senhor nos dê um coração como o teu coração, um coração perdoador, porque na tua palavra está escrito que à medida que nós perdoamos os nossos devedores, o Senhor também nos perdoa. Então nos ensine a perdoar, Espírito Santo, neste momento de crise, Pai querido, que todas essas bênçãos proferidas estejam sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, aumente a nossa fé. Deus querido, nos faça crescer na terra da aflição. Nos faça, ó Pai querido, sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Que o Senhor possa falar em nossos corações, como este é um propósito de oração. O Senhor fala através de Paulo, que por muitas das vezes não sabemos como convém orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, não nos deixe só.
Espírito Santo, que a sua presença venha nos encher a cada dia, a presença que nos faz nos locomover, a presença que nos faz nos mover, a presença que nos coloca de pé, a presença que nos traz saúde, a presença que nos transforma, a presença que nos renova. Que o Senhor, em nome de Jesus, continue sobre as nossas vidas, trazendo vigor, trazendo força, trazendo saúde. E cada irmão que entrou nesta live, Pai querido, que o Senhor possa estar abençoando, estar honrando, não deixando nenhuma dessas palavras de bênção caírem por terra, porque está escrito, Deus querido, que podem passar os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. E como, Deus querido, nós não podemos falar nada que está fora da sua palavra, eu creio que a sua palavra, ela tem sido, Deus querido, disseminada, ela tem sido, Deus querido, como um orvalho que rega a nossa terra e também nos faz geminar para o Senhor Jesus. Ó Pai querido, eu te apresento a vida da Elza, abençoe a tua filha, honre a tua filha, continue sendo com ela nestes propósitos. Obrigado, Deus querido, porque já tem passado tanto tempo, de abril até dezembro, e talvez muitas pessoas disseram que talvez esse trabalho iria se encerrar, iria acabar, mas o Senhor tem colocado força e vigor no coração da sua filha para permanecer, porque eu bem creio, Deus querido, que através deste propósito de oração, destas lives de oração, muitas vidas têm sido edificadas. Ó Deus querido, continue abençoando, continue honrando, que seja cumprido, Deus querido, que seja sobre a casa dela a promessa que o Senhor faz no Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Guarda a sua casa, guarda a sua vida, guarda a sua saúde, guarde a cada irmão que está aqui nesta live, Senhor, que está assistindo e que vai assistir depois. Dê-nos, Deus querido, um resto de noite abençoado. E, Pai querido, que o Senhor não cesse de falar conosco, continue a falar conosco, fale em sonhos, fale em visões, que nós, quando deitarmos, Deus querido, que continuemos a ouvir a sua voz. E se ficou alguma coisa, Deus querido, difícil de entendermos, que o seu Espírito Santo, que é o inspirador de toda a palavra, que ele possa continuar falando conosco e nos dar um bom entendimento da sua palavra. Em nome de Jesus é o que eu oro e te peço. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nossa, palavra abençoada. Obrigada mais uma vez, tá, Marcos Vinícius, por você ter vindo aqui, compartilhado a palavra do Senhor. Bênção de Deus. Eu só tenho que te agradecer por esse tempo, da sua disponibilidade, de compartilhar algo poderoso nos nossos corações, Glória diretamente, né, do trono de Deus. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, tá? Foi um prazer. Muito obrigado. Fico muito feliz. Eu acho que já é a terceira ou a quarta vez que eu consigo cooperar nessa live, nesse propósito. Eu fico muito feliz, meu coração fica feliz. Tá? Muito obrigado por lembrar de nós, por nos estender o convite. Tá? Que Deus continue abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada mais uma vez. E para ano que vem, né, Deus sabe o que faz e a gente está aí, né, de prontidão para fazer o que Ele nos pedir, né? Quando Ele pede é uma ordem, a gente faz mesmo e Ele que nos sustenta. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Tá, obrigada, fico com Deus, que Deus continue te abençoando, abençoando sua casa, sua família, que continue também te sustentando, você aí com o seu ministério, né? Então, que Deus continue te alimentando e te sustentando. Amém, amém. Obrigado. Recebo em nome de Jesus. Amém. Obrigada, fico com Deus, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Bênção de Deus, palavra poderosa. Glória a Deus. Que o nosso dia continue sendo abençoado. Por quê? Porque o nosso dia já se iniciou nessa madrugada. Deus abre as portas do céu 3 horas da manhã para a gente receber
uma palavra poderosa e o nosso dia continue sendo abençoado. Amanhã teremos mais oração na madrugada, então 3 horas da manhã estarei aqui te esperando. Então, fique com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.